Olá, meu nome é Bárbara e sejam bem-vindos ao canal Evangelho de Deus. Hoje daremos continuidade ao nosso estudo do livro de Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 8. A palavra de Deus diz assim: Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio nos céus, cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. 6. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue, morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha, sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. 12. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Então o cordeiro abriu o 7º e último selo, e fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Esse silêncio foi feito em sinal de respeito e pelo que estava por vir dali em diante. João viu então os 7 anjos que estavam diante do Senhor, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Orações dos santos, isto é, orações dos justos. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante do Senhor. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Vocês estão lembrados do que aconteceu em capítulos anteriores, quando as almas debaixo do altar pediam para que Deus os vingasse? Sim, né? Então, o livro do Apocalipse é interligado com tudo o que nele está escrito. Essas orações que subiram até o Senhor Deus serão dessas almas. Então, como está escrito, o Senhor fará descer fogo para vingar essas almas. O 7º selo será isso, o que as almas pediram: vingança. Então, os 7 anjos com as 7 trombetas se prepararam para tocá-las. Então o primeiro anjo tocou sua trombeta, e houve fogo e saraiva misturado com sangue, e foram lançados na terra, e queimou-se a 1/3 parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Aqui será literalmente sangue. Assim como a lua se transformar em sangue, representa o sangue dessas almas. E o segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 1/3 parte do mar. E morreu a 1/3 parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a 1/3 parte das naus. Esse grande monte que João viu será um grande meteoro que atingirá o mar. O terceiro anjo, então, tocou a sua trombeta, e caiu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela é Absinto, e a 1/3 parte das águas tornou-se em absinto, isto é, veneno. E muitos homens morreram das águas, porque tornaram-se amargas. Aqui também será um meteoro gigantesco, mas não será um meteoro comum, será um meteoro com veneno.
E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a noite. Ou seja, se o sol e a lua não foram completamente atingidos antes pelos selos, este seria o momento em que eles seriam destruídos por completo. João olhou e viu um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que estão prontos para tocá-las. Vamos ao próximo capítulo, Apocalipse 9, do 1 ao 21. Diz assim: O quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram-se com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como da picada de escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. 7. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher, e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos em carruagens, correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormenta aos homens durante 5 meses. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego, Apolion. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda virão. 13. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha trombeta: Solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham o exército era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. 17. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como o fogo, azuis como o jacinto e amarelas como o enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas, de fogo, fumaça e enxofre, que saíam da boca dos cavalos. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois a cauda deles era como cobra, com a cabeça feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. O quinto anjo tocou sua trombeta, e foi avistada uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Novamente será mais um meteoro que causará uma grande explosão e criará uma cratera como se fosse um abismo. E dela subirá uma grande fumaça, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo do Altíssimo. Muitos acreditam que os gafanhotos serão helicópteros, coisas de metais voadoras, mas isso não é verdade. Serão gafanhotos reais. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando ele fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles.
A picada do gafanhoto será semelhante à de um escorpião, mas ao invés de morrerem, eles serão picados diversas vezes, mas sem morrer. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia como coroas semelhantes a ouro, e os seus rostos eram como rostos de homem, e tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leões. E tinham couraças, como as de ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate, e tinham caudas semelhantes às de escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder para danificar os homens durante 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo, seu nome era Abadom, e assim foi passado o primeiro ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. E tocou o 6º anjo sua trombeta, e ouviu-se uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante do Senhor, o qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Ora, realmente, espiritualmente, está lá, os 4 anjos presos. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número do exército dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouviu-se o número deles. Esses anjos são aqueles que tiveram relações com mulheres e homens nesta terra. Foram acorrentados no rio Eufrates e serão soltos. Está lá em Gênesis 6, do 1 ao 4, em Judas 1, do 6 ao 7 e 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. E viu João os cavalos e os que sobre eles cavalgavam. Tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Pelo fogo, fumaça e enxofre foi morto a terça parte dos homens, porque o poder deles está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças e com elas danificam. E os homens que não morreram por essas pragas teriam mais uma chance de se arrepender de seus feitos abomináveis, porém não se arrependeram. Vamos ao capítulo 10. Diz assim: Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem, e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol, e suas pernas eram como colunas de fogo. 2. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e deu um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse: Cele o que disseram os 7 trovões, mas não o escreva. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, dizendo: Não haverá mais demora. Mas, nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. 8. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim, me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. João viu outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um pequeno livro aberto. E pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E quando clamou, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, João ia escrever, mas ouviu uma voz do céu que lhe dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não os escreva. Então não cabe a nós sabermos o que os 7 trovões emitiram. E o anjo que estava sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou pelo Senhor que não haveria mais demora. Outra coisa interpretada errada, a questão de jurar. As escrituras dizem para não jurar nem pelo céu,
nem pela terra e nem por nada. Mas então o anjo estaria pecando ao nosso ver? De maneira alguma. Quando o Senhor diz para não jurar, ele não está proibindo, apenas está dizendo que se você não vai cumprir com o juramento ou não tem certeza, é melhor que não jure de maneira alguma. Por isso, é melhor que nossas palavras sejam sim, sim ou não, não, para que não tenha necessidade de jurar. E se necessário jurar, tenha a plena consciência de que se o juramento for uma mentira, você pagará um alto preço. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver para tocar a sétima trombeta, então o cordeiro retornará, enfim, assim como foi profetizado pelos profetas do Senhor. Então ele não volta no arrebatamento, só na sétima trombeta. E a voz que tinha falado com João tornou a dizer: Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre a terra e o mar. E foi ele ao encontro do anjo, dizendo-lhe: Dá-me o livrinho. E ele disse: Toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu estômago, mas na tua boca será doce como o mel. E tomou João o livrinho da mão do anjo e o comeu. Na sua boca era doce como o mel, porém em seu estômago era amargo. E ele disse-lhe: Importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Profetizar através do livro que ele estava escrevendo, ou seja, o Apocalipse. Agora, Apocalipse 11. Versículo 1 diz assim: Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram: Vai, meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior. Não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. 7. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. 11. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande temor tomou conta daqueles que o viram. Um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: Subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora, houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve fortes vozes nos céus que diziam: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. 16. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. E foi dada a João uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse-lhe: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses, 3 anos e meio. E o Senhor dará poder às suas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, 3 anos e meio. Vestidos de saco,
Estas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas quiserem. E quando o seu testemunho acabar, a besta que sobe do abismo os matará, e seus corpos jazerão na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o Senhor também foi crucificado, ou seja, em Jerusalém. E homens de todos os lugares verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos sejam sepultados. E os que habitam na terra se regozijarão de alegria pela morte deles, pois os profetas os haviam atormentado. E depois desse tempo, o Espírito do Senhor entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande tremor sobre os que os viram. E aí, pegaram as dicas de quem será essas duas testemunhas? Repararam que diz que eles têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas? Todas quantas quiserem? Quem fez parar de chover na Bíblia? E quem fez algo relacionado a pragas e o mar? Exatamente, Elias e Moisés. Logo, só pode ser eles dois. O que nos lembra Malaquias 4:5, que fala que o Senhor vai enviar Elias antes do grande dia, e também nos lembra a transfiguração de Jesus. Quem aparece lá? Elias e Moisés, em Mateus 17. E respondendo à pergunta anterior sobre como eles se arrependerão sem o Espírito Santo, quando o Senhor quiser, ele vai soprar o Espírito neles, como era antes do derramamento do Espírito Santo no Antigo Testamento. Todas essas coisas os arrebatados verão lá do céu. Mas, e as pessoas continuarão tendo filhos nesse período? O que vai acontecer com as crianças que nascerem, pois serão inocentes enquanto crianças? As crianças vão morrer e vão para o céu. Por isso Jesus disse em Marcos 13:17, ai das grávidas e das que amamentam. Eles não vão crescer e ficarem adultos. E esse foi o curso de hoje. O estudo de hoje sobre Apocalipse. Até o próximo vídeo. Tchau!